Buenas, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fé em Sintonia. Max Pena falando aqui com você neste sabadão. E hoje um programa muito, como que eu vou usar aqui o termo, muito polêmico, não é? Eu quero trazer aqui hoje um ponto e um assunto que tem sido aí um verdadeiro nó na garganta de muita gente, especialmente nesse mundo digital aí que nós vivemos normalmente, né? Um negócio chamado cultura do cancelamento. Como que isso se relaciona a nós cristãos que somos, não é? Como é que a gente vive a misericórdia que nos é pedida nesse mundo de cliques e mundo de comentários muito rápidos e julgamentos a partir de uma foto, né? Eu trouxe esse tema porque, como talvez você saiba, talvez não, mas essa semana aqui nós tivemos um episódio aí envolvendo o padre Fábio de Mello, que ganhou as manchetes, ganhou aí as timelines, né, de todas as redes sociais, e o padre em si e os envolvidos ali foram alvos, né, de muito julgamento, de muito cancelamento na rede social. E o que me chamou muita atenção foi ver como muitos católicos e cristãos em geral se envolveram nessa onda de julgamento, né? O meu objetivo aqui hoje com o programa não é discutir o caso específico, isso não importa, mas é trazer aqui para nossa conversa o que nos interessa como uma comunidade de fé que somos. O que essa situação nos ensina sobre nós mesmos, não é? Sobre o impacto dessa rede social na nossa vida e principalmente sobre a dificuldade que temos, muitas vezes, em perdoar ou, pior, em não julgar, né? Então esse será o nosso tema de hoje, mas antes de eu entrar aqui no tema principal do programa, eu quero trazer aqui para você os nossos recadinhos paroquiais, não é? Mensagens importantes do que está acontecendo aqui. E na semana passada eu comentei com vocês, nós ainda estamos com as inscrições abertas para os cursos profissionalizantes. Então, se você aí quer aprender uma profissão nova ou se desenvolver habilidades novas, onde você pode ter aí uma renda extra ou mesmo uma renda principal através de vendas, né, de salgados fritos, salgados alçados, confeitaria, arte em tecido, né, pintura em tecido, corte e costura ou costura criativa. Esses são alguns dos cursos livres que nós temos aqui, estamos disponibilizando de maneira gratuita para você, ouvinte da Cantate FM. Como que você faz para participar? Basta você fazer a sua inscrição no WhatsApp, que eu vou te passar o número aqui agora, ó. É o 15 99 683 0916, 15 99 683 0916 é o WhatsApp do projeto. Você vai falar com a Vanessa para você poder fazer a sua inscrição. Além desses cursos que eu falei, tá rolando também, vai acontecer, na verdade, um workshop especial chamado Delícias Juninas, onde você vai aprender a fazer e vender essas delícias aí agora que a gente está chegando no mês de junho, mês de São João. E você vai aprender, enfim, de novo, ter uma renda a mais aí. Esse workshop específico vai acontecer no dia 4 de junho, tá bom? Que é uma quarta-feira, será da 1h30 às 16h30. Se você tiver disponibilidade e quiser participar, não tem custo algum para você. Basta você fazer a sua inscrição no telefone 15 99683 0916, 15 99683 0916, falar com a Vanessa, legal? E hoje, no sábado, está acontecendo ainda o nosso show de prêmios, não é? Então começou aí às 2h30, vai até às 19 horas. Se você está ouvindo esse programa aqui ao vivo na rádio, hoje dia 24 de maio, o show de prêmios ainda está acontecendo. Então, se você ainda quiser aí, dá tempo ainda de adquirir sua cartela pelo telefone, o WhatsApp aqui pode ser o 15 99693 4574, 15 99693 4574. Você pode ir direto lá, né? Já aproveita lá para conhecer o pessoal da Cantate, encontrar a nossa equipe lá. O show de prêmios está acontecendo chama-se Casa da Mãe da Divina Providência,
fica lá no Parque Esmeralda, na rua Jorge Marte, número 120, tá bom? Então, ó, pode ser que já tenha sorteado aí alguns dos prêmios, mas o primeiro, segundo e terceiro prêmio são valores em dinheiro. Primeiro prêmio R$700, segundo prêmio R$500, terceiro prêmio R$300. As cartelas custam R$20 e você também pode participar nas rodadas extras. Então tem muito prêmio aí acontecendo também nas rodadas extras. Esse show de prêmios normalmente é muito animado. Eu tenho certeza que o pessoal tá lá na maior animação, trazendo e fazendo o evento acontecer, tá bom? Tudo isso aqui só é possível de acontecer, especialmente os cursos aqui que a gente oferece, não é para ensinar uma profissão nova ou aprimorar aí para que você tenha a capacidade de gerar uma renda extra ou que seja a sua renda principal. Eu já vi muitos casos de pessoas que começaram em cursos como esse, como um hobby ou como uma renda extra, e que depois se tornou a renda principal da pessoa, né? O principal negócio que a pessoa faz. E a gente só consegue fazer isso pela sua ajuda, não é? Sua ajuda participando aí dessas ações sociais que a gente faz, como o show de prêmios, participando aí das pizzas solidárias, ações entre amigos. É assim que nós conseguimos arrecadar as verbas para que o projeto da Cantate aconteça, incluindo esta rádio maravilhosa com esses equipamentos e os satélites e as antenas e tudo que é necessário, os computadores, os microfones, a equipe que trabalha aqui full time aqui, não é? Só é possível graças à sua ajuda como ouvinte aí da Cantate, não é? Uma das maneiras de você nos ajudar é participando dessas ações, do show de prêmios, né, e tudo mais. Outra maneira é você se tornando um sócio evangelizador, uma sócia evangelizadora aqui da Cantate. Sócios e sócios evangelizadores são aqueles que mensalmente colaboram aqui conosco com um valor já pré-estabelecido e combinado. Isso nos ajuda a dar previsibilidade e que nós sejamos mais assertivos, inclusive no planejamento das ações que nós poderemos fazer, quantos cursos mais poderemos liberar, quantas famílias mais a gente vai poder ajudar. E isso só é possível quando a gente tem algum nível de previsibilidade, não é? Eu sou muito, muito, muito grato aos nossos sócios evangelizadores que nos ajudam aí mensalmente, em especial aos meus queridos e queridas que estão aniversariando neste dia de hoje, dia 25 de maio, como o Antônio Fogaça Pinto lá do Campo do Meio do Araçoiaba da Serra, a Gláucia Dávila de Moura da Granja Olga, Sorocaba, Maria Augusta Moraes de Jesus lá do Jardim Antônio Rodrigues de Votorantim, a Maria Aparecida Gregório do Jardim Tatiana de Votorantim, a Flávia Souza Santos do Jardim Tulipas de Sorocaba, a Terezinha Aparecida Rodrigues do Júlio de Mesquita em Sorocaba, a Wanda Vital Teixeira Santos do Novo Mundo de Votorantim, a Vanessa Carla de Camargo da Vila Gabriel de Sorocaba, a Maria Madalena Pereira Amorim lá da Vila Aro de Sorocaba, a Maria Luísa Prestes Caiube da Vila Aro também de Sorocaba, e a Caroline Macedo Barbosa da Vila Santana de Sorocaba. Eu dou aqui os meus parabéns, eu fico muito feliz quando tem os dias que tem muita gente, sabe? Isso demonstra o apoio que nós estamos recebendo aqui para continuar do trabalho de evangelização, que esse é o principal trabalho, levar a mensagem de Jesus. De alguma maneira essas pessoas, algumas pessoas recebem essa mensagem através aqui do programa Fé em Sintonia, através da programação da rádio, outras recebem através do vídeo do YouTube, no vídeo do Facebook, outras recebem através do curso profissionalizante, mas o mais importante é que a mensagem chegue de alguma maneira para essas pessoas. Essa é a única razão de estarmos todos aqui, de levar o evangelho a mais e mais e mais e mais pessoas. Afinal foi isso que nosso Deus nos pediu, não é? Para irmos ao mundo inteiro e fazer novos discípulos. E é isso que nós estamos aqui trabalhando, levando a palavra. Isso só é possível graças à sua ajuda. Então, meus queridos aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe muito a sua vida, que seja um ciclo de muita, 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 muita colheita de coisa boa e de novos plantios também. Você já sabe que o parabéns da Camila, minha parceira que está em licença maternidade aqui, é muito melhor, mas é o que nós temos para hoje, é o meu parabéns. Então que Deus te abençoe e que seja um ciclo muito iluminado de novas conquistas, que você leve também a palavra à sua maneira para mais e mais pessoas ao seu redor, ou com o seu exemplo, não é? Mais forte do que a palavra.
Se você aí de alguma maneira quer nos ajudar, mas Max, não quero participar da ação solidária, pra mim também não faz sentido me tornar um sócio evangelizador, você pode fazer um Pix avulso aqui pra nos ajudar. Qualquer valor é extremamente bem-vindo e eu já te agradeço de antemão. Deus abençoe muito a sua vida. Não importa o valor, 10 centavos, R$1, não sei se dá pra fazer Pix 10 centavos, mas que se der, tá tudo bem. R$1, R$2, R$10, R$1.000, R$1 milhão, o que importa é a sua intenção. E o nosso CNPJ aqui, que é o Pix, você pode anotar aí, vou falar bem devagarinho, é o 02 891 295 0001 69. Vou repetir, 02 891 295 0001 69. Esse é o Pix da Cantate. Qualquer valor, desde que com muita boa intenção, ele é extremamente bem-vindo para nos ajudar a dar continuidade ao trabalho. Dito isso, a gente vai aqui ouvir agora a nossa música, o nosso louvor que nos ajuda aqui a nos concentrarmos, entrarmos em comunhão para tratarmos desse assunto tão específico que é essa questão de a gente querer cancelar os outros, de querer dar opinião para tudo. Me incomodou muito essa semana, falei assim, tenho que trazer esse tema para o programa, porque você muito sabe que esse programa aqui, além de, eu não me coloco aqui na posição do que sabe tudo, muito pelo contrário, os temas que eu trago aqui são temas que fazem sentido para mim, que eu também estou estudando e eu também sou muito falho, e conto para vocês o que aconteceu essa semana aí. Mas vamos ouvir essa música que tem tudo a ver com o nosso tema e a gente volta já já. Então já vai ouvindo, já se concentra, já vai meditando na palavra, na letra da música, e na volta a gente dá continuidade aqui ao nosso programa de hoje, Fé e Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Já voltamos já já. Buenas, estamos de volta aqui com Fé e Sintonia. E hoje o nosso coração está sintonizado com a misericórdia e o perdão, refletindo sobre o que se chama hoje aí de cultura do cancelamento, não é? Hoje é muito fácil para nós cairmos na armadilha do julgamento rápido, especialmente nesse mundo de redes sociais que nós vivemos, não é? Essa semana teve um caso específico, que foi o caso que originou a ideia de trazer aqui esse tema para o programa de hoje, que é o caso do padre Fábio de Mello, que eu não vou comentar o caso aqui, que não é o que importa, mas o padre, junto com os demais envolvidos aí, sofreram, de alguma maneira, um cancelamento, não é? Sendo julgados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Afinal, o padre é uma pessoa super exposta, não é? Muita gente acompanha ele na televisão, na internet e tudo mais. E sofrendo, ele e os demais envolvidos, julgamentos absurdos, não é? Absurdo no sentido de número muito elevado de pessoas, milhões de pessoas, dizendo o que elas acham que deveria ser, a opinião delas, demonstrando algumas julgando e demonstrando amor, outras julgando e demonstrando somente o ódio na ideia de odiar o padre, odiar os demais envolvidos e tudo mais, sem nem conhecer o fato exato do que aconteceu, não é? E eu, especialmente Max, quase caí nessa armadilha, não é? Eu, durante essa semana, em alguma das conversas da rotina que eu tinha dentro de um cliente, veio à tona o assunto, né, do caso do padre, e eu caí, comecei a falar a respeito, querer dar opinião daquilo, e aí eu me liguei e falei, gente, o que eu tô fazendo, né? Eu como um cristão católico, eu não posso fazer isso aqui, eu tenho que respeitar primeiro porque é a figura de um padre, para começar a conversa, e depois porque o que eu tenho a ver com essa história, como é que eu tô julgando, quem sou eu para julgar o que tá acontecendo ali. E aí eu me calei e fui mudando de assunto até conseguir sair. Mas é muito fácil a gente escorregar nessa casca de banana, que é você se permitir julgar as pessoas sem ter nenhum tipo de informação e sem ter nenhum tipo de autoridade para fazer esse julgamento, não é? Quem somos nós para fazer esse julgamento? E outra pergunta, o que teu julgamento importa na vida da pessoa? O que isso agrega para ela, né? E para aprofundar um pouco mais sobre o porquê nós, como cristãos, essa cultura do desafiamento
do desafiamento não, essa cultura do cancelamento, ela nos desafia tanto, né? Por que isso nos chama tanta atenção? Porque ela vai de encontro a um dos pilares da nossa fé, que é o pilar do perdão. Jesus não apenas nos ensinou sobre o perdão, mas ele viveu o perdão de forma radical, não é? Lembra da pergunta de Pedro ali no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 21? Tá assim, ó: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Né? 70 vezes 7, obviamente que não é o número exato, mas é uma forma figurativa, aqui usando a figura de linguagem, de dizer que o perdão deve ser ilimitado, deve ser constante, sempre disponível. Esse é um diálogo que tem ali entre Jesus e Pedro. Pedro estava perguntando porque Pedro e Mateus, eles tinham um rançozinho ali no começo, né? Pedro não achava certo, Mateus tá ali, porque Mateus era um coletor de impostos, né? Ele agia contra os judeus, entre aspas aqui, na visão de Pedro, apoiando o Império Romano, e Pedro não concordava com isso. E aí ele vai questionar Jesus e depois ele e Mateus se acertam, né? Depois que Jesus dá essa orientação a Pedro, e Pedro ouve, né, o que Jesus tem a dizer. Então o que Jesus está dizendo a ele é assim, que não importa se ele cobrou da própria família, né, que isso na visão de Pedro era algo muito, muito forte. Mateus havia cobrado da própria família os impostos e, enfim, Pedro não concordava com isso. E Jesus fala isso para ele: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes você deve perdoar. E no mundo que a gente vive hoje, especialmente no mundo digital, eu digo assim, né? O mundo digital, ele veio para catalisar algo que nós já fazíamos. A gente já sempre teve isso aqui como humanidade, essa questão de, entre aspas aqui, crucificar as pessoas, né? De cancelar as pessoas, de falar mal das pessoas, julgar as pessoas. Mas hoje a gente vive num mundo onde isso está catalisado pela velocidade da informação. Não é? Então a informação se difunde muito rápido. Talvez anos atrás, o caso do padre Fábio que eu estou comentando aqui, nós nem saberíamos o que aconteceu. Mas hoje, como ele tem uma arma de comunicação muito grande na mão, que é um Instagram da vida, um TikTok, uma rede social, esse fato, quando exposto, ele atinge a muitas pessoas, não é? E hoje a regra, com essas armas todas poderosas, me parece ser outra regra, ao contrário do que a regra que Jesus nos ensinou. Ao invés de perdoar 70 vezes 7, a gente está olhando para a pessoa que ela errou de alguma maneira e já está cancelando ela, não é? Não tem espaço para arrependimento, não tem espaço para reparação, não tem espaço para mudança. A pena que essa pessoa sofre é a exclusão pública, né? A humilhação, a perda da reputação, pessoas falando de outras áreas da vida daquela pessoa só porque acham, na visão delas, que ela errou de alguma maneira. E isso, meus queridos ouvintes aqui da Cantate, isso é algo muito sério, né? Porque as nossas palavras, elas têm peso, elas têm impacto, não é? Um comentário maldoso, um julgamento precipitado pode destruir a vida de uma pessoa. Pode afetar a vida, a saúde mental dessa pessoa, pode afetar o trabalho, pode afetar as relações. Você não sabe, quando você escreve algo na rede social, achando que aquilo é um desabafo que você precisa falar, e você está ofendendo alguém ou julgando alguém, sem ter o menor direito de fazer isso, ali você não sabe, nós não sabemos, para eu me incluir nessa conversa aqui, nós não sabemos como a pessoa do outro lado receberá essa informação, porque nós não temos controle sobre isso. Cada um recebe a informação na emoção que ela está no momento, e às vezes a pessoa ela já está num ar ali se sentindo culpada, num ar mais depressivo, não da doença, depressão, mas num ar mais depressivo, de triste, um ar mais introspectivo, e ao receber mensagens de julgamento, as pessoas falando ali porque tem a necessidade de falar, aquilo pode afetar inclusive a saúde mental.
Inclusive, o próprio padre Fábio de Mello, alguns dias depois, falou, né? Ele já expôs ali muitas vezes que passou por casos de depressão, sofreu bastante, e que isso afetou ele de alguma maneira, que ele está surpreso, né? E ele está, assim, impactado com isso. E eu não tiro a razão, né? Não tiro a razão, porque ele é um ser humano, como todos nós somos os seres humanos. E a gente se afeta com isso. Então, nós precisamos tomar muito, muito, muito cuidado, né? E pensar qual é o nosso papel nesse cenário, quando a gente se encontra com uma situação assim. Óbvio que eu tô comentando o caso, né, do padre, mas a gente encontra casos como esse todos os dias. Todos os dias. Quando você se senta aí na casa da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu vizinho, não é? E você começa a falar, julgar a filha da vizinha que fez alguma coisa, e você começa a dar sua opinião sobre aquilo, sobre o casamento da sua cunhada, e você começa a dar sua opinião sobre aquilo, é a mesma coisa. Óbvio que numa como eu vou dizer aqui, numa intensidade menor, não é? Mas é a mesma coisa, não é? Qual é o teu papel nesse cenário? Nós somos chamados a ser parte da multidão que apedreja, ou nós somos convidados a ser a voz que clama por misericórdia? O que Jesus nos diz? Tem um trecho ali no livro do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, no capítulo 6, versículo 37. E Jesus diz de uma maneira muito clara ali: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O que não significa, obviamente, que nós devemos ser de alguma maneira coniventes com algum erro, com algum pecado. A ideia não é essa. Mas a correção fraterna, ela é importante. Mas ela deve ser feita com amor. Em particular, se você tiver intimidade para fazer isso, buscando a recuperação da pessoa que está do seu lado, do seu irmão ali em Cristo, da sua irmã em Cristo, e não a destruição dessa pessoa, não é? É como diz a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito conhecida que está ali no livro de Lucas, no versículo 15, e ela é um retrato, exatamente um retrato muito bonito do que é o exemplo da misericórdia de Deus que nós deveríamos seguir. O filho saiu de casa, esbanjou tudo, errou feio, mas ao voltar para casa, o pai recebe ele de braços abertos, sem cobrança, sem humilhação pública. Ele celebra o retorno, a vida que foi reencontrada ali. E é essa atitude que é esperada de nós como cristãos. Que nós tenhamos essa atitude uns com os outros, inclusive, especialmente no nosso principal canal de comunicação hoje, que são os meios digitais. Meios digitais inclui o grupo do WhatsApp, que você faz parte aí também, né? O nosso famigerado grupo da família, né? Tem uma analogia muito interessante que ajuda a trazer um pouquinho desse pensamento, que é a analogia do próprio hospital. A igreja, as comunidades online, tudo isso deveria funcionar como um hospital de campanha, sabe? Aqueles hospitais de guerra, onde os feridos eles são acolhidos, eles são cuidados e eles não são julgados por que tipo de ferida ele tem ali. E essa cultura de querer cancelar as pessoas, de querer julgar as pessoas, transforma as redes, os nossos grupos de WhatsApp, todo esse tipo de comunicação, meio como se fosse um tribunal sumário, né? Onde é dada a sentença ali e ponto, sem um julgamento, sem qualquer coisa, qualquer oportunidade, e a pena que você seja excluído daquilo, não é? E como que a gente faz no nosso dia a dia para ter o discernimento do que é justo e do que é o julgamento, sabe? Isso é um exercício diário que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça. Eu venho dizendo isso para vocês aqui em vários programas. Falamos sobre isso no programa da semana passada sobre inteligência artificial. Falamos nos demais programas aqui que antes da gente compartilhar qualquer crítica, de dar um curtir no comentário, ai, você tem razão, eu também acho isso, eu não acho isso, você está errado no que você está falando, sabe? Dá aquela curtida, ai, falou tudo, falou a verdade, sabe, né? Você sabe do que eu tô falando. Antes da gente participar dessa onda,
a gente precisa trazer para reflexão. Primeiro, isso é verdade? Eu tenho todos os fatos aqui na minha frente? E para mim essa próxima pergunta é a mais importante. O que minha atitude vai ajudar aqui? A minha atitude, ela tá com um olhar de construção ou tá com um olhar de destruição? Eu tô agindo aqui porque eu tenho um amor que tá me movendo? Ou é o impulso? Ou é a raiva? Ou eu só tô escrevendo para me sentir superior a esta pessoa que tá ali? Não é? Qual a reflexão que você faz sobre isso? Isso quando você tá escrevendo um comentário, quando você tá mandando uma mensagem num grupo, ou quando você tá fofocando sobre alguém aí, não é? Qual é o seu papel nisso? Você tem todos os fatos? Essa sua conversa paralela, julgando a outra pessoa, ela tá construindo ou só tá ajudando a destruir a imagem dessa pessoa para a outra que você tá conversando aí? Você tá fazendo isso por amor ou é só pelo impulso da raiva, da inveja, para de alguma maneira você se sentir superior a isso, a essa situação, mostrar para o mundo como você é uma pessoa boa? E eu estou me fazendo as mesmas perguntas aqui, meu caro ouvinte. Estou me fazendo as mesmas perguntas aqui que você faz aí do outro lado. Deixa essas perguntas para você refletir aí um pouquinho. Vamos fazer aqui o nosso intervalo. E no próximo bloco, eu quero trazer, como a gente sempre faz aqui no nosso último bloco, trazer de maneira prática como que a gente pode viver esse perdão, essa misericórdia no nosso dia a dia, especialmente no dia a dia que a gente fica aí inundado dentro das redes sociais, tá bom? Então vamos ao nosso intervalinho, voltamos já aqui no Fé em Sintonia, na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. A gente já volta. Alma que encontrar. Buenas, estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia e falamos aqui, o nosso tema de hoje, não é essa questão de cancelamento, julgamento das pessoas, especialmente nas redes sociais, baseado no caso que aconteceu essa semana aí com o padre Fábio de Mello. E agora, nesse último bloco, agora é a hora da gente colocar aqui a mão na massa, os dedos na massa, para melhor dizer. Como é que a gente aplica tudo isso que nós conversamos aqui até agora, sobre cultura do cancelamento, sobre esse perdão, na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, especialmente hoje nesse mundo digital que a gente vive, não é? Tudo, a gente tem muito mais contato com as pessoas, nós estamos muito mais próximos, ao mesmo tempo que parece que a gente está mais distante, né? Eu ouvi uma frase recentemente que diz que a internet e essas redes sociais, elas vieram para nos aproximar de quem está longe e nos afastar de quem está perto. É um negócio muito doido, não é? Então, como que a gente coloca isso no dia a dia? Como é que a gente coloca isso na prática? E, obviamente, como muitas das coisas que a gente fala aqui, se não tudo, não é fácil de viver isso na prática, de viver o evangelho na prática, olhando o outro como teu irmão em Cristo, né? Exige muito esforço, exige muita graça de Deus, mas é possível, ok? Desde que você queira, não é? Quando eu estou fazendo alguns treinamentos de comunicação e eu falo alguma coisa de comunicação não violenta, essa relação de uma pessoa com outra, né? Relação entre as pessoas, e eu gosto de trazer uma fala que era uma fala da minha avó Celina, que já não tá mais aqui com a gente, mas ela dizia que, e talvez a sua avó fale ou falasse a mesma coisa, e ela falava a mesma coisa, e a minha avó dizia que quando um não quer, dois não briga, não é? Então, o primeiro passo pra gente querer mudar alguma coisa, a gente conseguir mudar alguma coisa, nós precisamos querer. Se nós não quisermos, não tem jeito de mudar. E, como disse, exige muito esforço, mas é possível de ser feito. E para trazer isso de uma maneira prática, eu separei aqui 5 itens, né, que fazem sentido para a gente pensar quando nosso dia a dia envolvido aí nessa rotina dentro das redes sociais. E assim, entenda que o WhatsApp também é uma rede social, tá? Boa parte de nós aí
trabalha com WhatsApp, inclusive, né? Eu, por exemplo, trabalho com WhatsApp e boa parte usa no dia a dia. Isso também é rede social, os grupos que você faz parte e tudo mais. Primeira coisa, sempre que a gente for escrever algo ou mandar um áudio, mandar um vídeo, nos comunicarmos ali, é muito importante que a gente use o que eu trouxe aqui chamado de filtro da caridade, não é? Então, antes da gente postar alguma coisa, antes da gente comentar, antes da gente compartilhar algo, é importante a gente passar pelo filtro. Tem um trecho ali no livro de Filipenses, não é? No capítulo 4, versículo 8, que fala assim, ó. Nós falamos já desse trecho aqui em alguns programas. Quanto ao mais, irmãos, ocupem-se com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de que qualquer modo mereça louvor. Vou repetir. Ocupem-se com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Então você vê o que aconteceu com alguém aí, uma figura pública, como foi o caso do padre. E aí você ir lá e comentar algo que você sabe que você comentou. Será que isso é verdadeiro, primeiro? É nobre o que você está fazendo? É justo? Já morreu na primeira, né? É puro? É amável? É honroso? Ir lá e ficar escrevendo o que você pensa, o que, ai, como você é um ser superior? É virtuoso fazer isso? Se o que você quiser fazer não passar em alguns desses filtros aqui que eu falei, simplesmente não faça, não é? Não faça, porque não tem sentido em fazer, não vai agregar nada. Está linkado com a reflexão que nós fizemos antes de sair aqui para o intervalo do terceiro bloco, não é? Muitas vezes a gente faz isso porque nós agimos pelo impulso, não é? Tem um negócio chamado sequestro emocional que acontece com nós seres humanos e que nos leva a tomar atitudes porque nós simplesmente não estamos presentes para isso, né? O nosso corpo, ele é perfeito. O seu corpo humano, Deus fez ele de uma maneira tão perfeita que ele tem um acesso em situações de emergência. Você não precisa pensar muito nas situações e simplesmente agir para salvar sua vida. Isso é o que a gente chama do sequestro emocional. Só que hoje o que acontece é que nós nos colocamos em situações de sequestro emocional onde não há nenhum tipo de emergência, simplesmente porque eu estou mais emocionado. Emocionado pode ser que você está feliz demais, não é? Então a situação de sequestro emocional faz você agir por impulso. Por exemplo, quando você está andando no shopping e vê algo que é do seu maior interesse, não é, em comprar ali, em adquirir. E aí você vê lá uma plaquinha que está com 30% de desconto, mesmo sem ter o dinheiro suficiente, você vai lá e compra. E aí você fica justificando na sua cabeça do porquê que aquilo é bom de comprar. Isso aí chama-se viés da confirmação. E aí você fica trabalhando aquilo até você se convencer que você fez uma boa decisão, mesmo que lá no fundo você saiba que você não vai conseguir pagar aquilo, ou que você vai se apertar demasiadamente, inclusive colocando talvez sua família em risco para comprar aquilo. Isso é um sequestro emocional, né? Você agiu na emoção da felicidade, na emoção da alegria ali de ver que aquele negócio estava no desconto. A mesma coisa acontece com o sentimento negativo. Às vezes alguém te fala alguma coisa, você, num momento de frustração e raiva muito grande, você devolve na mesma moeda. Algumas pessoas partem para agressão física, outras pessoas vão para uma ação que a gente chama de fuga, né? Ficam mais reclusas, não, evitam conversar, uma fuga, querendo fugir daquela situação, mas de alguma maneira você respondeu a isso de uma maneira emocional. Isso é o sequestro emocional também. Então, parte do processo de nós seguirmos ali a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, com relação ao perdão, especialmente aqui ao não julgamento, não é? É a gente entender que nós funcionamos dessa maneira, porque o nosso corpo é perfeito, e como que a gente faz para lidar quando nós estamos numa situação como essa. O simples fato de você entender que isso existe já te ajuda a lidar com isso, não é? E saber que
não é... Isso não é desculpa, obviamente, né? Eu tô em sequestro emocional, por isso que eu escrevi. Não, você escreveu porque você é um descontrolado. Simples assim, não é? Que não segue ali o que Jesus nos ensinou e tudo mais. Agora, óbvio que não é virar uma chave de um dia pro outro. Mas a gente precisa estar atento e trabalhando para melhorar isso, né? Eu agia muito por meu Deus, não consigo falar a palavra. Agia muito por impulso, vamos simplificar. Eu agia muito por impulso no passado, ainda ajo, mas é algo que eu consigo controlar um pouco mais. Mas é muito difícil. É um momento que eu tô disperso aqui e vai, não é? Como a nossa avó também dizia, né? A sua talvez diga ainda, que cabeça vazia, oficina do diabo, é muito isso. É nesse momento de dispersão que vem o soprinho ali para você fazer algo que você sabe que não deveria fazer, certo? Que inclusive tem link com o segundo item que eu trouxe aqui, que é a pausa da oração, que eu tenho praticado inclusive isso e tem me ajudado bastante. Quando eu leio alguma coisa ali, sabe quando sobe aquela raiva, você leu ali ou você viu uma notícia que aumentou o imposto de não sei o que, o fulano que era pra estar preso não tá, o ciclano que fez a maior roubalheira saiu ileso daquilo, e você sente aquele senso de injustiça e você quer falar, quer responder à altura. O que eu faço? Eu paro, respiro e vou rezar uma Ave Maria ou um Pai Nosso, pedir a Deus ali a sabedoria. Nós falamos sobre isso já aqui também, né? De dar essas pausas, de pedir a Deus essa sabedoria, essa calma. E só essa pequena pausa que você dá quando você se conecta com o divino, de alguma maneira, seja numa oração, num momento de reflexão ali, só fazer isso te ajuda, para trazer o lado racional disso, te ajuda a sair da situação de sequestro emocional, não é? E essa pausazinha pode evitar que você diga ou faça algo que você se arrependa depois. Então, parar e analisar, fazer justamente só o fato de você, por exemplo, escrever isso que eu falei ali, ou ir lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, pegar esse trechinho dessa frase que eu comentei com vocês no item anterior, não é? Ocupem-se com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de qualquer maneira que mereça louvor. Se eu combino comigo que toda vez que eu tiver numa situação dessa e eu quiser responder ali na explosão, eu vou parar e vou pensar: isso é verdadeiro, é nobre, é justo, é puro, é amável, é honroso, é virtuoso, merece louvor? Só o fato de eu pensar nisso já me conecta a Deus e já me tira dessa situação de sequestro emocional, porque você permite uma pausa no seu pensamento e não na ação pela emoção, tá? Aqui o corpo que Deus nos deu, Deus é perfeito, né? E o nosso corpo, como ele desenhou, também é perfeito. E ele funciona assim. E a gente entendendo como ele funciona, eu consigo lidar melhor com ele. O primeiro passo para eu resolver algo é aumentar o nível de consciência que eu tenho sobre aquele algo. O terceiro item que eu trouxe aqui tem muita relação com o que nós já falamos aqui, que é você trabalhar comentários edificantes. Como que, mesmo numa situação onde eu tô ali conversando sobre algo, sobre alguém que pareça que é tudo errado e é fácil da gente começar a criticar as pessoas, como é que eu trago isso para uma conversa edificante? Em vez de ficar focando nos erros alheios, eu usar essa conversa para edificar as pessoas. Ao invés de eu ir ali e ficar querendo comentar naquela foto, naquela notícia, eu usar desse artifício para edificar alguém ou algo ou Deus, né? Trazendo ali um ar de elogio. Como é que eu faço isso, né? Trazendo o ar de elogio, trazendo um ar de incentivo, trazendo o olhar positivo, aquilo, não é? Sendo prudente, com caridade, que é o que Jesus nos pede para que nós sejamos a luz no meio de tanta escuridão. Como que você pode ser a luz no meio de tanta escuridão? Quando fizer sentido que você faça isso, obviamente, né? Isso se conecta com o próximo item que eu trouxe aqui, que eu chamei de perdão silencioso. Porque, às vezes,
E nós também tivemos um programa só para falar de perdão aqui, né? Às vezes nós estamos numa situação onde, cara, eu não consigo ali, ou não é possível mais eu colocar o meu perdão de alguma maneira publicamente sobre algo que alguém falou, não é? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que o seu coração está sentindo, não é? Como que você tá? Qual é a sua paz em relação a essa situação? Se alguém te feriu online, se às vezes você foi a pessoa que está sendo cancelada aí no trabalho, cancelada na sua casa, não é? Reza pelas pessoas que estão fazendo isso com você, entrega essa situação a Deus, e o perdão, ele liberta a gente desse peso do ressentimento. E somado a isso, e ao item 3 ali do comentário edificante que eu comentei com vocês, eu quero trazer o silêncio como próximo item. Eram 5, eu vou falar 6, porque eu quero acrescentar esse item aqui. Trazer o silêncio como próximo item. Entenda, meu querido, minha querida que está aí do outro lado da rádio aí ouvindo, seja na rádio, nas nossas plataformas, uma coisa muito importante: nem sempre a sua opinião é necessária. Você não precisa, nem você nem eu, nós não precisamos ter opinião sobre tudo. Nós não precisamos ter opinião sobre tudo. O seu comentário sobre o caso do padre que você escreveu lá não é extremamente necessário. Ele foi necessário para você, porque você sentiu que você precisava extravasar, mas isso não tem nada a ver com a outra pessoa. Tem mais a ver com a forma com que você se vê, a forma com que você se sentiu ao receber aquela informação. E não tem nada, às vezes não agrega nada a outra pessoa. Então, muitas vezes, e eu vou jogar real aqui para vocês, que é um aprendizado que eu estou tendo, na maioria das vezes, é melhor a gente não dar a nossa opinião. Porque ela não vai fazer diferença nenhuma, ela não vai edificar a pessoa que está ali. Ela só vai servir para inflamar mais e piorar a situação. Então, às vezes, ficar em silêncio é a melhor resposta em protesto, vamos dizer assim, que você pode dar a uma situação que talvez te desagradou de alguma maneira. Seja ela de alguém público, como é o caso que a gente está comentando aqui, ou uma situação familiar da vizinha, da cunhada, do cunhado, do vizinho, do sogro, da família, né? Nossa, foi lá na manicure, né? Às vezes eu vou levar minha esposa na manicure e eu vejo o ambiente como é que é, né? Se você é manicure aí, se você tem um salão, se você trabalha no salão, se você vai ao salão, você sabe do que eu tô falando. E ali é o ambiente que muitas vezes é onde a fofoca corre solta. Nossa, você viu fulano que não sei o que casou com você? Ai, eu acho totalmente errado isso, né? Que importa o que você acha? A quem tá agregando esse comentário que você fez? Às vezes era melhor ter ficado em silêncio, por respeito, né? Nesse caso específico aqui que eu tô trazendo de uma maneira bem provocativa mesmo, é um padre. É um padre. Alô? Você, católico? É um padre que tá ali. Não importa o que você pensa do padre, não é isso que interessa. Cadê o respeito? É um sacerdote. Isso me dói a alma. E eu já fiz também julgamento. Tô colocando aqui, me colocando nessa jogada. Às vezes a gente ficar no silêncio é a melhor saída que nós temos para qualquer situação. Você e eu não precisamos dar opinião sobre tudo. Não precisamos dar opinião sobre tudo. Quando convém, quando você tá com alguém que tem uma intimidade, com alguém que você tem responsabilidade sobre ele, como um irmão, às vezes irmão, né, de sangue ali, às vezes uma pessoa muito próxima, quem você mentora, quem você cuida, seu filho, sua filha. Quando convém, e a gente precisa fazer essa correção, isso deve ser feito de maneira particular. Se é alguém que está longe e eu vou fazer isso usando um WhatsApp, por exemplo, eu não faço isso dentro do grupo da família. Eu faço isso de maneira particular, numa ligação ou no contato pessoal, se for possível. Se a pessoa está muito longe, não dá, uma mensagem direta, com respeito, com amor,
buscando o bem dele, não humilhar essa pessoa, não é? É muito doido porque, assim, a gente tem todas essas informações, são nos ensinadas, a gente esquece. Se você olhar lá no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 15, está escrito: se teu irmão pecar, vai corrigi-lo em particular. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo em particular. Nós já recebemos essa orientação, mas nós nos esquecemos de cumprir. Simplesmente isso, não é? E quanto mais a gente trabalhar isso, você vai perceber que você começa inclusive a mudar o comportamento ao seu redor. E eu, Max, tem pessoas que eu sei que gostam de uma conversa, de ficar falando de outras pessoas e tudo mais, mas que quando estão ao meu redor, eu não dou trela para esse tipo de assunto e o assunto não flui. Ou talvez não flua na mesma intensidade que fluiria em outros ambientes. Nós somos responsáveis pelos assuntos e pelo que as pessoas também... nós damos o limite da conversa que tem ao nosso lado, inclusive na rede social. Max, mas hoje tudo é fofoca. É fofoca porque você está consumindo fofoca, não é? As redes sociais, elas têm um negócio chamado algoritmo, que é tipo a inteligência artificial que eu comentei aqui na semana passada com vocês. A gente até botou a inteligência artificial para falar aqui com vocês. É tipo aquilo que ela sabe que quando você olha uma coisa e você fica mais tempo consumindo aquilo, ela começa a te mostrar mais coisas em relação àquilo. Então, muito do que diz respeito ao tipo de ambiente que você vive, eu consigo ter essa percepção se, por exemplo, eu pegar... Faça esse exercício, ó. Se eu pegar o teu celular aí agora e for lá no seu Instagram, no seu TikTok, na abinha lá, explorar, não é? Que tipo de conteúdo que vai aparecer ali? Porque o tipo de conteúdo que aparecer ali me diz muito a respeito do tipo de conteúdo que você consome no dia a dia, o que me dá sinais de como é você no seu dia a dia. Então são só as páginas de fofoca que tá aparecendo aí, das vidas alheias, dos casamentos dos famosos, não é? Às vezes você tá aí com o seu casamento devastado e tá cuidando do casamento da famosa lá que separou pela 10ª vez. Quem é você para julgar isso, né? É verdade, isso acontece muito, né? Às vezes nós aqui, vou me colocar aqui agora no balaio, né? Estamos com a barriguinha aqui acima do peso e eu tô julgando a outra lá, o outro que também tá acima do peso. Nossa, olha a barriga dele, não sei o quê. Quando a minha própria barriga eu não tô cuidando. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque estar na onda aí da cultura do cancelamento nos aprisiona no negócio de ressentimento, não é? E o perdão, quando a gente aprende a liberar esse perdão, ou o entendimento de que você não precisa dar opinião de tudo, que você não tem que falar sobre tudo, isso nos liberta para o futuro, para a esperança, para reconciliar. Não apaga o histórico das coisas, mas ressignifica, transforma o significado do que aconteceu, não é? Essa cultura do cancelamento é como se fosse um espelho quebrado, que reflete só os fragmentos distorcidos da pessoa. E a gente trabalhar esse perdão, essa cultura cristã, é como se fosse o que se chama, na Bíblia aparece muito isso, né? Do bálsamo, que cura as feridas e que permite as pessoas, com que as pessoas, né, que estão ali fora vejam novamente a imagem por inteira, que é aquela imagem que é amada por Deus. E se você que está aí do outro lado talvez esteja carregando aí o peso ou de ter sido cancelado na família, às vezes você não é uma pessoa famosa, né, mas foi cancelado na família, e a família falando mal, falando nas esquinas de você, te isolando, os amigos, ou o peso de ter cancelado alguém, de ter falado mal de alguém, de ter julgado essas pessoas, o peso da mágoa profunda causada por palavras que às vezes você escreveu aí em algum lugar. O que eu quero dizer a você é que Jesus te convida hoje a experimentar a liberdade do perdão. Então essa é a cura para nós que passamos por essas situações. Buscar o sacramento da confissão. Então você sabe qual é o seu dever como católico. Conversa com o sacerdote,
com um amigo na fé, mas não carrega esse fardo sozinho. E pra gente ir caminhando aqui pro final do nosso programa de hoje, eu quero deixar uma pergunta aqui para você levar para a semana. Quem você precisa perdoar hoje? Seja no mundo real aqui ou no mundo virtual, no mundo digital. Quem você precisa perdoar hoje? E quem ou para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa pedir perdão? Pensa nisso, reze sobre isso, medite sobre isso e tome uma atitude sobre isso, por menor que seja. E pra gente fechar, eu trouxe uma oração hoje aqui. Em alguns programas eu tenho feito isso e tenho gostado aqui, eu saio com o meu coração um pouco mais tranquilo. Nesse em específico eu trouxe uma oração pra gente pedir graça aí, pra gente ser instrumento do perdão e da misericórdia. É uma oração que tem base numa oração que eu costumo muito fazer, que Deus me use como instrumento para levar a tua palavra. Eu sempre faço essa oração antes de começar aqui o programa, antes de fazer o meu trabalho com as pessoas. E eu queria trazer, não é exatamente a mesma, mas uma oração aqui que tem a ver com isso. Então eu vou pedir para você aí, se você puder, feche seus olhos, respire, se concentre. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, nos ensine, Pai, a perdoar como Tu perdoas. Liberta-nos da tentação desse julgamento rápido, dessa cultura do cancelamento que nós vivemos. Que as nossas palavras, ditas pessoalmente, ditas de maneira online, elas sejam sempre temperadas pela caridade, temperadas pela verdade. E peço também, Senhor, que nos ajude a construir essas pontes de diálogo e de reconciliação nesse mundo muito doido que a gente vive hoje, nesse mundo digital, que a gente possa ser um reflexo da Tua misericórdia, exemplo, seguindo o Teu exemplo, para que todos que nós nos encontrarmos, pessoal ou online, tenham esse exemplo em mente. Que o Senhor permita curar as feridas causadas por essas palavras e nos ajude também a curar as feridas nos outros, que talvez nós tenhamos causado com as nossas palavras. Que Maria, Mãe da Misericórdia, também interceda por nós e vá na frente preparando o caminho para que nós possamos descansar melhor na Tua palavra, Pai. Amém. Quero agradecer você pela sua companhia, pela sintonia aqui no programa de hoje. Foi uma alegria e sempre é um aprendizado enorme compartilhar aqui essas horas com vocês aqui no programa Fé em Sintonia. Que Deus abençoe muito a nossa semana, a sua e a minha aqui, com muita paz, com muito perdão, com muita misericórdia. E lembre-se, o amor de Deus é maior que qualquer erro e maior que qualquer cancelamento. Então seja a arma do amor e não a arma do cancelamento. E Deus sempre nos oferece uma nova chance. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com mais um programa Fé em Sintonia, aqui na Cantate FM. Nos falamos então, se Deus quiser, na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Tchau, galera. Até mais. Fiquem com Deus. Ótima semana. Tchau, tchau.